galera que assiste o Descomplica. Estamos aqui para a aula número 2 de Direito do Consumidor, em que vamos revisar os elementos que formam a relação de consumo, tá? Então a primeira aula foi apenas introdutória e agora a gente vai revisar quais são os elementos que formam a relação de consumo. Então nós vamos ter os elementos subjetivos, que são fornecedor e consumidor, os elementos objetivos, que são produto e serviço, e o elemento finalístico, que é ser o destinatário final dessa relação de consumo. Vamos entender como isso funciona no ordenamento jurídico brasileiro, nosso Código de Defesa do Consumidor. Então vem para essa aula. Então, é uma lei principiológica que traz princípios na defesa do consumidor e os direitos básicos do consumidor. São normas de interesse público e social, inclusive o juiz ele precisa reconhecer essas nulidades quando ele perceber a abusividade dessas normas de ofício, exceto no caso das instituições bancárias, que por entendimento do STJ, ele só pode reconhecer a abusividade se uma das partes alegarem, tá? Que é a súmula 381 da STJ. Então, a relação jurídica de consumo, ela é formada basicamente de 3 elementos. Subjetivo, que é fornecedor e consumidor, objetivo, que é produto e serviço, e finalístico, que é ser destinatário final. E a gente vai explicar e esmiuçar um pouquinho sobre cada uma delas e aí eu termino esse vídeo. Então, o consumidor, nos termos do artigo 2º do Código, é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Mas não é tão simples assim, infelizmente, tá? Por quê? Para o consumidor pessoa física é simples assim. Então, se eu comprei um livro e esse livro eu vou ler, eu vou guardar ali na minha estante, eu sou consumidora. Ótimo. Não preciso provar nada para ninguém. Agora, se eu sou pessoa jurídica, para atrair a incidência do Código do Consumidor, eu vou precisar provar a minha vulnerabilidade no caso concreto. Isso porque o STJ adota para a configuração do consumidor pessoa jurídica a chamada teoria finalista atenuada. Tá? Então, o consumidor pessoa jurídica, apesar da leitura do código, o consumidor pessoa jurídica ele precisa comprovar, no caso concreto, a vulnerabilidade dele, seja ela técnica, informacional, jurídica ou econômica, ok? E o fornecedor já é um conceito mais amplo. Aí ele é exemplificativo, inclusive, que é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional, estrangeira, entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Produto: qualquer bem, material ou imaterial, móvel ou imóvel. O código não exige nem remuneração. Então, se eu ganhei isso de graça, já é uma relação de consumo, ok? E serviço, não. Ele fala que é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Aí cai o dinheiro das moedinhas. Inclusive de naturezas bancária, financeira, de crédito e securitária. Salvo as relações de caráter trabalhista, porque elas vão ter uma legislação própria. E o objeto finalístico é que aquilo seja adquirido como destinatário final, né? Que eu adquira esse produto ou serviço como destinatário final. Existem várias teorias para explicar se a pessoa jurídica vai ser considerada consumidora ou não, mas a teoria que tem sido adotada pelo STJ é a teoria finalista atenuada, ou seja, que o consumidor pessoa jurídica precisa comprovar a vulnerabilidade. O consumidor pessoa física não precisa comprovar a vulnerabilidade, tá bom? E é isso, basicamente. Existem os consumidores por equiparação, tá? São, por exemplo, as pessoas que tenham sido expostas a um alimento nocivo à saúde, uma coletividade indeterminada de pessoas que foram expostas a um alimento nocivo à saúde, ainda que elas não tenham efetivamente comido esse alimento. Ou vítimas de um acidente de consumo, por exemplo. Caiu um avião e esse avião caiu em cima de um monte de casas. Então, em tese, os donos dessas casas não eram passageiros do avião, então são vítimas de um acidente de consumo. As pessoas também que assistem uma propaganda enganosa, ainda que elas efetivamente não efetuem a compra, também são considerados consumidores por equiparação, tá? Fornecedor, o conceito é amplo, é considerado que esse rol ele é exemplificativo, tá? E a responsabilidade dos fornecedores, em regra, ela é objetiva. Só no caso dos fornecedores, profissionais liberais, tá?
que pode ser subjetiva se eles prestarem o serviço de forma sem subordinação, e eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Prometo para vocês. Então, para eu ser fornecedor, eu também preciso desenvolver essa atividade com alguma habitualidade. E aí tem o fornecedor real, que é quem realmente fabricou o produto, né? Tem o fornecedor aparente, que é aquele, embora não tenha fabricado o produto, ele apresenta como aquele que fabricou o produto, sei lá. Quando eu compro um diamante negro, eu acho que quem fabricou foi a Laca, mas quando eu vou olhar atrás foi outro. Laca é só a marca, tem uma outra fábrica ali. Posso ter acabado com o sonho de vocês agora, mas olhem. E tem o fornecedor presumido, que é, por exemplo, produtos in natura, né? Que compra, sei lá, uma vassoura e não vai ter identificação do fabricante. Então, para mim, o fabricante é o dono do mercadinho, né? Empresa que cobra, liga, administra cadastro de dados de consumidores também são fornecedores por equiparação. Então, produto é o elemento objetivo da relação de consumo, pode ser considerado durável ou não durável. Produto durável é aquele que não se extingue com uma utilização, como um copo. Ele é um produto durável, ele não vai se extinguir se eu usar uma vez só, inclusive um copo plástico. Tá? Tem gente que até lava nos aniversários, usa várias vezes. Tá? E um produto não durável, um sanduíche. Comi uma mordida, já era, tá se extinguindo, né? E o serviço, igualmente, pode ser conceituado como durável ou não durável. Quanto ao serviço, existem algumas súmulas porque as empresas questionaram ao STJ se enquadrariam ou não no conceito da relação de consumo, tá? Então, o STJ entendeu que se aplica à instituição financeira, o CDC, que se aplica a entidades abertas de previdência complementar, não se aplica a previdência fechada e que se aplica a contratos de plano de saúde. Cadê? Aqui também se aplica o CDC entre o dono do imóvel e a imobiliária, apesar de entre locatário e locador não se aplica. Mas se eu sou dona da casa e eu tenho um contrato com a imobiliária para a imobiliária alugar aquele imóvel que eu tenho e administrar esse imóvel, isso sim é uma relação de consumo. Espero que tenha me feito clara nesse sentido. Não se aplica o CDC à relação entre advogado e cliente, se aplica o Estatuto da OAB, tá? Que eu sei que isso poderia ser uma dúvida. O serviço pode ser durável ou não durável, lembrando que o serviço, quando eu falo de remuneração de serviço, essa remuneração ela pode ser indireta. Como assim, Kai? Um cafezinho que eu recebo no restaurante, se eu tenho um chofer que dirige meu carro, isso pode não ter sido remunerado diretamente, mas ele com certeza é remunerado indiretamente. Implica em alguma vantagem econômica para a empresa que está prestando aquele determinado serviço. Serviços públicos, último assunto. Serviço público incide CDC, incide em situações excepcionais. Se for em relação a vínculo tributário, não incide. Agora, se for em relação a serviços que eu pago mediante preço ou tarifa pública, incide. Como assim? Transporte público, água, energia elétrica, antigamente serviços de telefonia prestados por empresas públicas, aí sim incidiria o CDC, porque seria uma relação de consumo. E é isso que eu tinha pro vídeo de hoje. Beijo, espero que gostem.